verdade, em 89, nós tínhamos o escritório de design de produtos em Campinas, chamada Bizarro Design. E eu sempre trabalhei com um escritório, né, desenvolvendo produto e desenvolvendo design gráfico para as indústrias em Campinas. Né? Então, por muitos anos a gente trabalhou assim. Aí, em 96, nós resolvemos abrir uma escola, né? Porque até então a gente via que vinha muita gente no escritório, às vezes até estudantes, perguntar as coisas e tal. A gente via que não tinha uma certa carência de conhecimento no mercado, né? Aí nós pensamos, pô, já temos uma certa experiência com os clientes e tudo mais, né? E a gente já desenhava. Naquela época nem existia computador, tava começando as coisas em computador, então tudo era feito à mão, né? Mão livre. Aí eu pensei, pô, a gente pega e tenta montar mais ou menos um programinha de aula e monta uma escola, né? Então nós montamos a Traço Bizarro. Então eu tinha o escritório Bizarro Design, quer dizer, ainda tenho, né? Que ele é muito mais antigo. Em 89, daí em 96 nós abrimos uma Traço Bizarro. Só que nós estávamos em Campinas, né? Aí nós falamos, pô, mas abrir em Campinas melhor a gente pegar um mercado que seja novo, né? Que não tenha concorrência, tal, para a escola, por exemplo. Né? Aí nós viemos para cá. Só que eu achava que era por ser muito perto de Campinas, eu achava que Sumaré era muito igual a Campinas, né? E é completamente diferente, né? As pessoas pensam totalmente diferente. Né? E é interessante ver isso. Bom, mas aí a coisa foi indo e deu certo, graças a Deus, né? E aí nós montamos programas de aula daquilo que a gente sabia, conhece do mercado de trabalho dos clientes, atendimento de cliente, e tinha que fazer embalagem, catálogo, todo esse tipo de coisa, desenhos e números, a gente transferiu para programas de aula para ensinar, né, como fazer. Né? Então isso é muito legal porque traz a realidade de mercado para dentro da escola. Né? Então não é uma coisa assim que, eu acho que poderia ser assim, ou é uma coisa assim muito artística que fica fazendo só desenhos que não tem muito a ver. Não, aqui a gente tem um princípio sempre do por que você está fazendo aquele desenho para determinado sistema de trabalho. Não, como eu te falei, eu achei que aqui fosse muito parecido com Campinas, né? Por causa da proximidade. E nós viemos abrimos na cara e coragem. Pra você ter uma ideia, do dia que eu tive a ideia de montar a escola, né? 2 meses depois eu estava na sala de aula. Eu nem imaginava, né? O negócio foi assim muito em relâmpago, né? E inclusive nós viemos para Sumaré, a primeira casa que nós vimos que estava para alugar, nós alugamos. Foi assim, aquela casa, acabou. Foi um negócio muito rápido, né? Então, e com o tempo eu fui aprendendo, né? Aí que eu fui conhecendo o mercado, né? Então, mas graças a Deus deu certo. Foi um tiro assim muito arriscado e deu certo. Não. Como nós já tínhamos a Bizarro Design, né? A gente já tinha uma certa experiênciazinha, né? Não era muito diferente da escola, mas só que a escola é até um pouco mais simplificada em certo ponto. Né? Você não tem que atender cliente como você atende no escritório de design, porque ali é a realidade, né? Já com a escola não, o cliente é diferente, ele quer aprender, né? Então é um pouco mais simples. A formação ela é técnica e ela envolve desenho industrial, desenho de produto, mais desenho de produto. Claro que eu comecei em escolas de desenho como essa, né? Fui aprendendo várias coisas de desenho, vários estilos de desenho, até chegar no desenho técnico, mecânico, em Senai e tudo mais. E aí eu queria desenho industrial, e no Brasil tinha só 2 ou 3 escolas, que era Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, não lembro mais. Sei que não dava, eu morava em Campinas e não havia como eu ir nessas escolas. Então meu professor, por exemplo, que eu fazia desenho, ele falou, faz o seguinte, você vai cercando o que você tem dentro da faculdade
você vai cercando por fora. Então foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fui fazendo alguns cursos técnicos na área e me formei mais técnico, né? E trabalhando muito tempo com os clientes. Então, na verdade, o trabalho eu fiz quase que um sistema ao contrário, né? Eu fui pegando experiência e depois meio que a escola junto. Então eu trabalhava com os clientes e já pegava a realidade de mercado ali, né? Então isso ajudou muito. Sim, o principal seria passar o conhecimento de desenho ou artístico ou técnico e realidade de mercado, como eu te falei, né? Então, aquilo que se usa no mercado a gente aplica no programa de aula. Essa é a principal função, né? Não é criar coisa que é fictícia e quem sabe um dia alguém use, não. É aquilo que a pessoa vai usar mesmo, né? Como que vai ser para atender um cliente, por exemplo, vai pegar um trabalho e tem um certo conhecimento que é real daquilo, não é uma coisa que ele pegou fictício, né? Mais ou menos isso. E ter um ensino de qualidade e com um preço acessível também. Não adianta estourar a boca e ir lá para cima, elitizar. Não é bem assim. Tanto é que nós temos 2 unidades também, né? Tem aqui e tem em Americana. Depois de um tempo eu criei Americana também. A gente tem um plano, mas ele é pequeno, ele é bem simplificado, né? Porque não tem uma demanda muito grande, né? A escola não é uma big faculdade, por exemplo. Ela é pequenininha e enxuta, é uma estrutura muito enxuta, então fica fácil de se ter um planinho, né? Uhum. Mas a verdade é que o plano a gente tem até um certo planinho, mas a escola vai indo meio que sozinha, né? Você tem que ir atirando do jeito que dá, né? Ou seja, como o mercado pede, né? Então algumas coisas mudaram ao longo do tempo, né? Por exemplo, alguns cursos que no passado tinha, acabaram não existindo mais, e outros que a gente nem imaginava começaram a entrar no sistema. Então não tem muito que você seguir um certo rígido plano, né? Sim, existem, mais em Campinas, né? Campinas tem algumas boas ou algumas grandes. Pra cá, por exemplo, a Americana eu acho que também tem. Deve ter 2, se eu não me engano, não sei. Uma eu sei que tem, uma mais ou menos do nosso tamanho e tal. E as outras são mais pequenas e tem muita gente talvez dando aula particular que a gente nem sabe. Acaba meio que diluindo no mercado, mas não tem assim nenhuma grande. Começa com 7 anos, né? De 7 até uma ideia, já tivemos aluno de 60, 70 anos já, né? Acho que é criança, talvez, né? Ou adolescente, né? A maioria chega a mais ou menos adolescente, né? 15, 16, talvez 14, 15, 16, por ali. E depois o pessoal mais velho fica geralmente nas aulas à noite, né? Que são... A pessoa trabalha de dia e fica à noite, né? As crianças, por exemplo, a gente tem curso, começa no juvenil, depois intermediário, né? Seria para 7 anos juvenil. Então vai indo tudo de acordo com a idade, né? A gente vai passando pela idade, senão não adianta ensinar também. Por exemplo, óleo sobre tela para criança, não é bem assim, não começa assim. Primeiro o aluno tem que aprender a desenhar, saber as técnicas de desenho, né, de aplicação de luz e sombra, proporção, o acabamento e tal, até chegar no grafite, no lápis, né, até chegar na cor. Então é uma escada, né, não adianta ficar pulando o degrau que depois vai dar problema, né. Então por isso que esse é um dos principais motivos da escola ter o programa de aula certinho, senão quando chega mais adulto a criança já está muito bem, a gente costuma dizer que está alfabetizada em desenho, né? Então aí você pode falar, faz tal coisa, a pessoa já sabe, né? Construir.
qualidade, assim, né? Os professores são um ponto forte, porque a gente tem muito. Eu acho que o programa de aula é legal se ele é bem feito, reflete na aula, e o professor também, se ele é legal, se ele é um professor que tem didática, né, que sabe passar as coisas e é agradável com a classe, isso chama aluno, né? Então, e o preço bom, então fica tudo na média, né? Bem legalzinho. Eu acho que é isso mais, né? E os anos de experiência, os anos que a gente tem em escola, né? Muito tempo já. Então isso fez um nome também, né? Então é uma média boa. Se a gente tivesse uma verba bem grande, óbvio, né? Nós gostaríamos de mudar, por exemplo, o prédio, ir para um prédio maior, isso, o espaço é um pouco apertado para nós, né? E ter uma coisa mais pensada para a escola, porque claro, aqui a casa ela não é exatamente, embora ela seja bem artística, né? Ela não é exatamente uma casa para uma escola, né? Então a gente tem que adaptar muita coisa, né? Então acho que esse seria o principal probleminha que a gente enfrenta hoje. Nós temos desde o realista, né, o artístico realista, que são esses trabalhos que você vê em preto e branco, né, em grafite, né, assim, que é a base dos desenhos mais dos adultos, né, e depois que passa por essa fase, vai para o avançado. O avançado são os coloridos, né, e pega várias técnicas de lápis de cor, aquarela, óleo sobre tela, um monte de coisa. E depois tem a parte técnica, né? Desenho técnico, mecânico, desenho em sistema CAD, no computador, né? Que são coisas para indústrias, né? Então, desenho publicitário. Aí também tem uma parte de mangá, que seria ou história em quadrinhos, tal, que a moçada gosta bastante, os adolescentes gostam bastante. E tem também um que é um pouco mais técnico, seria o concept art para game design, né? Seria criar os jogos, criar os sistemas, principalmente jogo de tabuleiro, né? E até chegar lá na frente do computador, embora nós não tenhamos o curso específico para o computador. Mas você cria o personagem, cenário, as naves, tudo na prancheta, que é assim que funciona no início, né? No cinema, por exemplo, nos Estados Unidos é assim, né? Os caras criam tudo na mão, fazem estatuetas e tal, para depois passar para o computador, é a segunda fase, né? Mais ou menos assim. Então tem vários tipos de cursos. Tipo de curso, por exemplo, Concept Art para Game Design é um curso exclusivo nosso, nós criamos ele. Mas criamos porque assim, por causa do escritório lá atrás da Bizarro Design. A gente já fazia tipo maquete de produto, fazia perspectiva e tudo mais, isso tudo tem no curso, né? E nós juntamos isso, estava tudo separado, espalhado, nós juntamos para criar um curso específico para, por exemplo, para cinema também, né? Então o aluno sabe fazer storyboard, sabe fazer a estatueta do personagem, tudo isso quem ajudou foi o escritório, né? E esse tipo de curso, ele é um curso específico, é difícil de encontrar no mercado. Por exemplo, nós temos um curso também chamado aerografia. A aerografia é uma técnica que praticamente sumiu do mercado. Eu fazia quando tinha um escritório que não existia computador, então era na mão. O aerógrafo é uma caneta metálica que é ligada a um compressor, que nem pinta carro, só que ela é pequenininha, né? Você põe a tinta ali, ela espirra, então espirra no papel, né? Essa técnica sumiu, ela praticamente desapareceu com o computador, porque a maioria das pessoas fazem no computador, tem o aerógrafo no computador, mas não é a mesma coisa, né? E algumas vezes alguém procura, são cursos muito específicos que tem uma procura pequena, mas é muito técnica, é muito específica. Então às vezes vem pessoal que pinta capacete, pinta carro, pinta parede, usa o aerógrafo, né, ainda. Então, só que o nosso curso ele é no papel, ele é ilustração editorial, então ele é no papel. Você faz pequeno no papel, que é muito mais difícil, por causa do tamanho, os detalhes são minúsculos, a paciência é muito grande. Numa parede, num carro, você faz muito fácil, entendeu? Então a técnica desse curso ele vai para tudo.
Os cursos técnicos eu acho que são o nosso grande diferencial, né? Que não tem nos outros. Tem o de carro, de design automobilístico, que a gente já trabalhava com isso no escritório. Então eu ensino, só que é um curso mais técnico também. A moçadinha vem procurar, muitos acham que é só desenhar carro, e não é bem isso. Desenhar acessório, desenhar os carros por fora, por dentro, mas tem a parte de perspectiva, tem a parte de desenho técnico do carro e depois chega até a concepção da maquete física, entendeu? Que é o final do curso. E quem sabe até dá para ir até o protótipo, né? Isso em gaiolas, em coisas em aço e tal, dá para fazer, né? Que a gente tem alguma coisa desse tipo também. Pelo escritório a gente fazia, então, e ainda faz. Tem período de manhã, tarde e noite, mas geralmente é assim. Os cursos são de uma aula de 3 horas seguidas por semana. Ou os para criança são mais 1h30 por semana, né? E aí tem que escolher os dias que tem vaga, né? Em determinados horários. E, por exemplo, aqui em Sumaré, os dias que mais tem aula é terça e quarta à noite, na sexta-feira, quarta de tarde. Tem vários horários espalhados, né? Aí a procura vai se encaixando. O bairro é legal, é mais aqui central e fica bem pertinho da rodoviária, né? Tá 2 ruas da rodoviária, então isso é legal. Mas a gente sente que seria mais interessante se fosse perto da Rebouças, né? Aí seria, a visibilidade talvez fosse maior, né? Mas já estamos aqui tanto tempo que as pessoas já conhecem aqui, então vamos ficar aqui mesmo. É um negócio bem reduzido, então a gente faz mais pelo Facebook, as coisas mais atuais hoje, assim, que a moçada curte, né? Mais Facebook e alguma coisa no Instagram, mais por aí, que a gente acha que dá mais resultado, né? E folhetinho, a gente tem, né, alguns folhetos que a gente, às vezes, muito raramente distribui, mas geralmente quando a pessoa vem, a gente entrega, né? Não existe assim um marketing pesado, né? Mas porque nós fomos testando ao longo dos anos e vendo o que dava resultado maior. E o Facebook e o Instagram hoje é o que mais dá resultado rápido, né? E o valor é bem baixo. Com certeza, é o principal, porque um aluno vai falando para o outro, né? Ao longo dos anos, o próprio aluno se torna um vendedor, porque ele vê, ele gosta do curso e tal, fala, pô, em americano acontece muito isso. O aluno indica outro, né? Indica até o professor que ele quer, né? Então é bem legal isso daí. O próprio aluno já conversa com os amigos e vai trazendo, né? Então a gente não tem muito assim, hoje em dia a gente não tem mais que ficar tanto fazendo propaganda por causa disso, porque o nome já vai correndo, né? Então ficou mais fácil, né? Uma das promoções que a gente tem há muito tempo é, por exemplo, nós não temos matrícula. O aluno já entra pagando o primeiro mês, paga e cursa, né? Então ele não paga a matrícula e mais o primeiro mês, não, ele só paga o primeiro mês e vai, né? Então já a própria matrícula já é promoção. E ao longo do tempo a gente vai fazendo algumas promoções mais relâmpago, assim, né? Já fizemos até concurso no Facebook de desenho, o melhor desenho ganhava 50% de desconto da primeira mensalidade, assim vai, né? De vez em quando a gente faz algumas promoções desse tipo, assim, né? Tem um programa de aula e tem as planilhas. Muito curso tem planilha. Então nós temos as pastas com as planilhas, né? Então desde o mais baixo o desenho inicial e vai indo, como eu falei, no degrau, né? Vai aumentando a dificuldade dos desenhos. Então o professor passa a planilha e explica, ó, você tem que fazer esse desenho tal, tal. E, geralmente no desenho esse que eu falei que é o artístico, que são os preto e branco, né? Ele é todo em cima de planilha.
Depois o avançado já não, o avançado já começa muito a entrar a criação do próprio aluno. Isso é principal para nós. Muita criação nós exploramos, né? Principalmente no concept art e tudo mais, porque o aluno tem que aprender a criar, porque no mercado você tem que, hoje em dia tem que ter coisa exclusiva, não adianta querer puxar coisa da internet pronta, fazer e todo mundo, a maioria faz isso. Então o cliente ele não vai querer bem isso, ele quer uma coisa exclusiva dele, né? Então, num certo tempo vai, tudo bem. Depois o cara chega e fala, não, mas eu queria que você desenhasse um negócio assim, assim, assado. Aí a pessoa tem que saber desenhar por causa disso, né? Então fica exclusividade, né? Geralmente as lâmpadas que a gente usa é essa fluorescente, né? Agora estão chegando as de LED, que é até melhor, né? Mas ela é sempre branca, assim, né? Bom, embora não tenha mais, mas antigamente a gente tinha problema com aquela lâmpada amarela, né, incandescente. Aquela não pode usar para desenhar, porque ela cria uma certa sombra, né? Então você está desenhando aqui a mão, projeta uma sombra muito forte, então isso detona os olhos, né? Não pode. Então tem essa preocupação aqui. As mesas são, você vê que elas têm uma certa inclinação, né? Também é legal para desenhar, tem que ser assim uma mesa para desenho, né? Tem que ter um pouquinho de inclinação, né? E basicamente mais isso, né? O material tem que ser específico para desenho, né? O bloco, layout A3 é um tamanhozinho bom. Lápis 2B, 6B, que é um lápis específico de grafite para desenho, né? Aí depois mais para frente tem que usar lápis de cor, os lápis de cores de preferência tem que ser os aquareláveis, que são mais macios, né? Então fica melhor o desenho. O papel tem que ser granulado, então tem depois mais pra frente, né? Que o aluno já está avançado, ele pega os granulados. Então, algumas coisinhas tem que ser específicas para desenho. Hoje, acho que são de professores, por exemplo, nós temos 3 professores, 4 comigo, né? E mais a Silvia, que é minha esposa, que faz toda a administração da escola, né? Parte de escritório e tudo mais, pagamentos. Por exemplo, os nossos professores eles são ex-alunos nossos, então eles foram criados pela gente, nós treinamos especificamente a eles, né? Então fizeram vários cursos aqui, né, há muitos anos atrás, e eles têm uma certa facilidade didática, não adianta só a pessoa saber desenhar muito bem. Tem pessoas que sabem desenhar, mas elas não conseguem passar a informação, né? Elas não têm facilidade para falar o que está fazendo ou como que é feito, entendeu? Isso chama-se didática. E eles têm, nossos professores têm bastante didática, né? Então isso fica fácil, tem paciência para explicar tal, o porquê daquilo, como é que faz a sombra, como é que faz a luz, né? E essa formação eles tiveram internamente, né? Do desenho específico, né? E alguns estudaram também, né? A parte de didática fora e tudo mais, né? Mas não existe assim uma super complexa, precisa estudar uma coisa muito complexa para dar aula. Não, precisa saber principalmente desenhar em técnica de desenho. Ter estudado técnica de desenho para isso. Não adianta você só saber no dom. Tem muita gente que pergunta isso, né? Mas eu não sei nada, eu vou conseguir? Claro que tem a técnica específica para aquilo, né? Não adianta só. E tem gente que tem facilidade para desenho, isso é bem legal. Só a facilidade não ajuda. Você se desenvolve, mas eu era assim, por exemplo, quando eu comecei. Eu comecei tarde, eu comecei com 18 anos. Eu via garotos na escola que eu estudava de desenho que desenhavam 10 vezes melhor que eu. Por quê? Porque tinha técnica, né? Eu não tinha. Quando eu entrei na escola, eu vi, eu tenho que aprender isso. Eu só desenhava de olhômetro, né? E achava que era super. O dia que eu vi que eu entrei na escola, que eu ia estudar, eu vi um quadro desse tipo assim, ó, que era hiperrealismo. Eu achava que era uma foto. Eu cheguei perto e era um grafite. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho que aprender isso, né? Ou eu aprendo ou eu paro de falar com desenho, porque eu não sabia nada de técnica, né? Por exemplo, eu sabia que estava errado e não sabia onde que consertava, como que consertava. Eu ficava apagando e fazendo, apagando e saia errado. Porque tudo tem medidas corretas, né, para fazer. Por exemplo, rosto é um dos mais difíceis, rosto e corpo humano.
Então tinha as medidas corretas, eu não sabia medida, não sabia aplicação de luz e sombra, que lado aplicar, o quanto dosar. Cabelo, por exemplo, é horrível fazer, porque cabelo é onde você vê que a pessoa tem técnica. Até que eu entrei na escola e aprendi todas essas técnicas. Então precisa saber, se você quiser trabalhar com isso, você tem que saber. E o principal, uma das principais profissões hoje que está puxando muito aluno para cá, por exemplo, que um vai falando pro outro, é tatuagem hoje em dia. Tatuagem está muito forte, né? Tá na moda. Tatuador hoje não tem mais aquela coisa de, antigamente, eu sou bom no desenho e vai pau. Não, hoje tem tatuador assim muito fé. Se você for entrar para tatuar, você tem que ter técnica muito grande de desenho, que envolve demais, é puro desenho, né? Então o cara tem que estudar. A profissão é muito ferrada, você tá concorrendo com um cara muito bom, então você quer entrar, entra de igual para igual, não já lá embaixo, né? Então vai estudar antes de desenho. Por exemplo, a tatuagem tem que estudar, porque não tem mais espaço para não saber, né? Depois que nós abrimos, acho que uns 5 anos depois, que nós já tínhamos essa unidade de Sumaré, nós abrimos em Americana também, né? E isso já foi um avanço. Depois nós abrimos, acho que uns 4 anos atrás, 5 anos, nós abrimos em Campinas. Então nós tínhamos 3, mas a Campinas não foi muito bem. Campinas é um mercado muito específico, né? E ele é muito grande. Então o que a gente fazia aqui, por exemplo, aí voltou o problema anterior, né? Era o contrário, quando eu cheguei lá de novo, eu achava que já tinham escolas como a gente, e eu descobri que sumiram. Assim, escolas que ensinam o acadêmico, que é o nosso estilo, que é hiperrealismo, não tinha mais, é muito raro se encontrar hoje. A maioria faz assim, uma arte mais assim abstrata, mais para anti-estresse, que é legal, né? Mas a coisa mais profissionalista não pega muito. E Campinas então é um mercado grande, a gente tem que fazer uma propaganda muito pesada e por muito tempo. Então vamos falar, quer saber, não dá. Nós ficamos um ano e meio mais ou menos, aí nós fechamos e voltamos para cá, né? Inclusive porque era um baita de uma escola, tal, então era um custo muito alto. Então, para se ter, eu acho que começaria a girar bem em 5 anos, então não ia ter o investimento para isso. Então nós falamos, deixa, depois uma outra vez a gente tenta de novo, quem sabe mais para frente. Se eu voltar, eu vou pegar uma estrutura mais enxuta, né? Porque o mercado é muito forte de Campinas, é bem legal. Então houve esse crescimento, mas aí nós estabilizamos em 2, ficamos só Sumaré e Americana e vamos assim muito bem, né? Mesmo porque a região aqui não é muito grande para você expandir, cara. A menos que a gente tenha esse projeto, mais pra frente vire franquia, mas é uma micro franquia, né? Uma coisa mais leve, né? Quem sabe mais pra frente a gente faça isso, né? Mas é um outro passo. Trabalhar com desenho é muito legal, mas ele é uma área muito específica, né? Não é todo mundo que gosta de desenho, né? Não é como você montar, por exemplo, um restaurante, uma lanchonete. Todo mundo come, pô, né? Mas desenho não, é uma fatia de mercado, um nicho de mercado muito pequeno, né? Pra arte, né? E viver de arte hoje no Brasil é complicadíssimo. Então, é difícil, mas tem um certo conhecimento. Atualmente, que esse negócio dessa crise aí, a gente achou que ia influenciar mais, mas não foi tanto. Graças a Deus, acho que agora está começando a voltar ao normal, né? Ou talvez o pior já tenha passado, né? Mas o ano passado foi mais complicado, né? De manter, porque, como eu falei, né? Quem que quer desenhar hoje, né? Então, a arte no Brasil é complicado. Só que nós vimos uma coisa muito interessante, que quem gosta de desenho acaba ficando. É diferente de, por exemplo, de uma escola de inglês. Eu achava sempre que era o contrário, né? Não, ninguém vai deixar a escola de inglês e vai continuar a desenhar, porque inglês é uma coisa que você precisa, vamos dizer assim, né? Só que existe um fenômeno muito interessante, que a pessoa deixa a escola de inglês, porque não é uma coisa que é uma obrigação. O desenho não, é uma coisa que é muito particular, e a pessoa que gosta mesmo. Então acabou que nós não tivemos tanta queda, eu acho que por causa disso. É uma coisa assim muito fictícia, eu não consegui identificar exatamente por quê.
não houve uma queda tão grande que eu achei que fosse ter. Mas aí, a gente conversando, nós começamos a perceber isso, que as pessoas que gostam de desenho não saem, então elas continuam. E o inglês não, né? Porque é uma obrigação. Então, com certeza teve um pouquinho de queda aqui também. É, minha esposa, né? Nós somos os proprietários, eu e ela, né? Atualmente. E ela cuida dessa parte. Eu cuido mais a parte de criação, a parte dos cursos, né? De ver os cursos e tudo mais, tal. E principalmente pelo escritório de design. Eu fico mais pela Bizarro, né? Durante o dia eu fico mais criando projetos e produtos, né? Para a área que não parou, né? São duas empresas, né? Na verdade, separadas. E à noite mais que eu dou aula. Então a escola ela meio que tem uma vida própria, ela vai andando por si só, né? Tem os outros professores, então eu dou em certo horário, os outros professores dão em outros horários, assim vai, né? E a Silvia vai coordenando todo mundo, né? Ah, sim, com certeza. Muito acima do que nós esperávamos, né? Como eu te falei lá no começo, pra você ter uma ideia, eu nunca mais esqueço o dia que nós abrimos aqui em Sumaré. Um cara entrou, um dos primeiros caras que entraram na escola, e ficou olhando, falou, pô, você quer curso e tal, fazer curso? O cara falou assim, não, eu só vim saber que ele foi o louco que resolveu abrir uma escola aqui em Sumaré. Quando ele falou isso eu gelei, né, porque, como assim, né? Por causa daquela jogada que eu achava que era muito parecido com Campinas, né? E o cara falando isso, putz, no primeiro dia que eu abro, né, eu ia falar isso. Não foi um só não, veio outro cara falou a mesma coisa. E eu falei, putz, ou eu vou quebrar rapidinho, ou isso aqui vai dar certo, né? Graças a Deus deu certo. O negócio foi indo, não se concretizou aquilo que ele falou, não. As pessoas começaram a se interessar e vir. É interessante que, inclusive, em Sumaré tem mais procura que a Americana. E eu achava que era o contrário, não sei, né? A Americana já tem uma certa concorrência. É interessante o mercado que tem concorrência porque existem certos parâmetros de comparação, né? O cliente sabe, né? Porque o mercado é mais forte, porque tem várias empresas daquilo. Aqui não tem muito, então não sei porque aqui tem mais procura do que lá em Americana. É uma escola um pouco menor lá em Americana do que essa, né? Mas as duas vão numa boa, então tem certas particularidades, né? Talvez no futuro, quem sabe, a gente faça essa jogada de ou franquia e tentar abrir outras unidades. Tem muitos planos também para abrir para Indaiatuba, que é uma cidade que a gente já tem muito contato há muitos anos, né? Indaiatuba é bem legal para a gente tentar abrir uma escola, mas aí, aquela história, né? Cada passo que se der vai triplicar o trabalho, então tem que ver o que vai fazer, porque o negócio é meio complicado. Para administrar 3 escolas é complicado. Talvez aí a franquia seja melhor. Sim, tô. Para esse tamanho tudo bem, dá para tocar numa boa, né? Mas como eu te falei, a gente quer realmente pegar outros mercados, né? Talvez aconteça também pelo escritório, que é Bizarro Design, eu sempre tento criar outras coisas que sejam outras áreas que não tem a ver com a escola, né? Para ter outras fontes de renda, isso é importante também, né? Não ficar só específico numa área, né? Mesmo porque a gente sempre veio da parte de criação, né? Então, quem sabe mais para frente consiga outros produtos, né? Outros mercados em produtos de fabricação pelo escritório, não pela escola. Com a escola, com certeza. Eu não era uma coisa assim que eu tinha entrado e falado, não, em tal tempo, vou fazer isso em tal, um planejamento assim extremamente ferrado. Não, eu fui indo meio que vamos nadando de acordo com a correnteza. E foi indo. Já que eu cheguei até aqui, vamos até lá. Já que eu cheguei e assim foi. Aos pouquinhos. Não adiantou eu ficar, quero isso, quero aquilo.
e não aconteceu. Não, nós alcançamos tudo que a gente conseguiu aí, que nós queríamos. Graças a Deus, até agora tá tudo certo.